tarde. Iniciamos agora mais um programa do Aqui e Já com o tema Educadores em Greve Também Educam. Meu nome é Júlia, eu sou aluna do IFSUL e eu vou mediar essa conversa entre a professora Helenir, que é presidente do CEPERS, e a professora Adriana, que é presidente do 23º Núcleo do CEPERS. Então, boa tarde, meninas. Boa tarde. Eu acho que a gente pode começar falando sobre os motivos da greve. O que vocês acham? Para a gente introduzir o pessoal no tema. Quem quer começar falando? Senhora? Pode ser? Sim, Pode ser. vontade. Bom, primeiro, boa tarde a todos que estão acompanhando essa transmissão. Motivos da greve. Motivos não faltam, né? Não. Nós estamos hoje com 47 meses de atraso de salário. O salário de outubro, ainda a gente não sabe quando vai ser pago, mas o governo já anunciou que deverá ser pago até metade de dezembro. Nós temos também a questão de 5 anos sem reajuste e a questão também agora de um projeto que o governo enviou para a Assembleia, modificando o nosso plano de carreira, leis que regem as nossas carreiras e dos demais servidores, e também previdência. A carreira a gente pode dizer, né, Adriana, que com este projeto acaba. Ele está acabando com o salário básico, ele está transformando tudo em subsídio, e é importante dizermos, não só para o estado do Rio Grande do Sul, mas também para o Uruguai, que a política que o governo do estado está aplicando, ela tem muita consonância com a política do Bolsonaro para a educação em nosso país, onde o governador, para pagar o piso salarial que nós temos no Brasil, ele está usando vantagens adquiridas durante a carreira, somando essas vantagens e botando essas vantagens dentro do nosso piso. Na verdade, o pagamento do piso salarial dos professores do estado do Rio Grande do Sul será pago pelos próprios professores. E os nossos funcionários de escola também perderão diversas adiantamentos na sua carreira, vantagens adquiridas no seu tempo, né, de trabalho, e não há absolutamente nenhuma proposta do governo de qualquer tipo de reposição. E nós temos uma avaliação, se passar esse projeto, se fazem 5 anos que nós não temos nenhum reajuste, com certeza no mínimo mais 5 anos ficaremos sem nenhum reajuste. E ele vai para a imprensa ainda dizer que vai agora nos próximos 3 anos, né, investir 270 milhões em educação. E como ele bem comentou agora aqui, esses 270 milhões serão pagos por nós, com a retirada dos nossos direitos, das nossas vantagens, com o fim do plano de carreira do magistério, ele vai investir esses 270 milhões na educação nos próximos 3 anos. Ou seja, motivos não nos faltam para uma greve nesse momento. Porque muitas vezes as pessoas nos perguntam, este é o momento da greve? Diz assim, qual é o momento da greve? Se não é esse. Se não for esse momento, né? Estamos há 47 meses recebendo o nosso salário atrasado. Se quisermos receber o nosso salário em dia, nós temos que pagar para o banco, que pertence ao governo do estado, para receber o nosso salário. E nós temos dito em todos os locais que a gente tem ido, que se nós somarmos, né, todos os juros que nós deixamos por mês no banco, ao final do ano, o nosso 13º para o banco. Ou seja, nós deixamos um salário no banco. Que é do governo, né? Que é do governo, ou seja, nós deixamos para o nosso patrão o nosso 13º todos os anos. E que ele quer nos pagar parcelado mais uma vez. Então, se esse não for o momento para a gente fazer essa greve, e uma grande greve, né, a gente tem visto que é uma greve que vem crescendo, então não temos outro momento para fazer. Bom, queria agradecer aqui o Henrique Lopes, Carlos Jardel e Fernando Bataglin, que estão acompanhando o programa. Temos 2 perguntas já, do Bruno Menini. Vou começar perguntando para a senhora. A pergunta dele é: quanto ao corte e ao ponto dos professores grevistas, ele não paga em dia, logo não pode fazê-lo. Há possibilidade de ele fazer esse corte ou mesmo demitir professores? Bem, em primeiro lugar, Bruno, foi bom ter feito essa pergunta, porque ontem o governador, pela primeira vez, ele se demonstrou que está desestruturado. Um governo que não paga salário em dia, que não sabe nem quando vai terminar de pagar os salários de outubro, nós não estamos nem falando de novembro, outubro. Ele teve a petulância de ir para a imprensa dizer que ia cortar o ponto
porque essa greve era uma greve sem motivos. Sem motivo. Tá? Então, que mais motivos precisaríamos do que 47 meses de atraso? Que mais motivo é necessário de 5 anos sem reajuste? E que mais motivo necessitaria quando nos ataca na nossa carreira? E veja bem, quando a gente fala da carreira, nós não estamos falando do nosso salário. Porque é importante a gente relembrar que antes de 1974, nós não tínhamos plano de carreira e a grande maioria dos professores do estado do Rio Grande do Sul tinha ensino médio. Então, o plano de carreira foi feito um plano para incentivar os professores a se qualificarem. Hoje, a realidade do Rio Grande do Sul é onde a grande maioria hoje tem graduação, pós-graduação e mestrado. Então, a qualificação aconteceu e hoje, se um professor entra com o nosso plano de carreira, com o ensino médio, ele vai ganhar o piso, mas se alguém tiver mestrado, ganha 100% a mais. Nesta mudança, na alteração que ele está fazendo é que quem tem o ensino médio, que tem o mestrado, a diferença baixa para 7%. Então, no início da conversa, a gente perde 93%. Mas o que isso significa para a escola pública? Cada vez mais, hoje nós já vivemos no Brasil uma fuga das faculdades de educação. As pessoas não são mais incentivadas a fazer as universidades que tratam da educação. Esta fuga vai se acentuar muito mais, porque não há mais perspectiva. Quem vai fazer o ensino médio vai se qualificar, fazer o mestrado e o doutorado. Sim, existe incentivo, né? Não há incentivo nenhum, porque na verdade ele acaba com incentivo. E nós estávamos ontem relendo a lei, o projeto é tão ruim para nós, que ele projeta para o futuro a possibilidade de ter um salário único para todos, que seria o nosso piso se tornar teto. Então, a nossa greve, apesar do governador, que parece um menino mimado, né, que brigou com os amiguinhos e quer tirar o brinquedo. Então, este menino mimado, primeiro ele vai ter que aprender a respeitar os professores e os funcionários de escola. Nós estamos com uma greve de mais de 80% de adesão. E quando ele diz que vai cortar o ponto, nós temos que lembrar, 2016, 2017, o TJ, o Tribunal da Justiça, o Supremo Tribunal, já se pronunciou que um governo não pode cortar pontos se é por atraso de salário. A nossa greve não é atraso de um mês, são 47 meses. Então, o governador vai perder mais uma, porque a percepção que eu tenho é que segunda-feira mais pessoas que não estavam em greve ainda entrarão em greve, se somando à nossa grande mobilização. E o dia 26 nós já teremos uma assembleia unificada novamente em Porto Alegre, e se o dia 14 foi grande, dia 26 será muito maior. Eduardo Leite nos aguarde. Tomara. Ontem nós tivemos aqui também em Livramento um ato unificado com o pessoal da Segurança Pública, da UGI, do SUSEP, da Brigada também. Foi um grande movimento, né, na cidade, e fizemos ontem a entrega de um documento aqui na coordenadoria em função do fechamento de turmas, né, e de turnos de escola, porque esse governo, além de tudo isso, que além de atacar o servidor, atacar o magistério, atacar os educadores, ele ataca de forma direta a escola pública, né, porque ele está fazendo já o fechamento de turnos na Escola São Tomás. Ele não abriu as inscrições para o ensino médio noturno, significando que ele não vai, no próximo período, né, não vai haver um noturno na escola, e sabemos que outras escolas aqui no município e na região estão, né, no mesmo caminho, estão sendo sucateadas e que já não estão abrindo as inscrições. E em Rosário do Sul também estamos com um problema na escola Anchieta, que eles querem municipalizar. E quando a gente fala com a nossa coordenadora aqui, ela só diz, não, ainda estão em análise os dados, a gente ainda não sabe bem quais são as escolas. Julgo que eles sabem, sim, tanto que não abriram as inscrições para as escolas as quais vão fechar turno. E além do fechamento do turno, corremos um sério risco de fechamento de escolas mesmo aqui no município e na região. E alguns colegas ainda nos diziam no início da greve, né? A gente não pode ir para a greve porque se a gente for, pode não prejudicar os alunos, e a gente tem medo que feche a escola por causa da greve. Não, a escola vai fechar se o colega não vier para a greve. Aí sim vai fechar a escola, porque justamente a greve também é
para manter essas escolas funcionando, para manter, né, os turnos das escolas funcionando, porque se eles fecharem essas escolas, aí sim, muitos colegas irão perder. Até o Bruno fez uma pergunta que eu não respondi sobre as demissões. Eu acho que é importante falar especificamente para os contratados. Em primeiro lugar, a Constituição Nacional, apesar do governo federal respeitá-la muito pouco, né, ela ainda dá a garantia do direito à greve. Então, nós temos esse direito. Mas para os contratados, mais fácil está de fazer a greve este ano, depois da grande vitória que tivemos este ano, da aprovação de uma lei na Assembleia Legislativa, onde proíbe o governo de demitir professores contratados até dezembro de 2020. Então, qualquer contratado, durante a greve, que for demitido, vai caracterizar perseguição à atividade sindical. E olha, a gente não precisa nem entrar na justiça, é só notificar o governo que eles serão reintegrados novamente. Então, o momento, e a gente tem dito muito isso no Estado, eu tenho 33 anos de magistério, nunca vi um ataque tão feroz como esse que está acontecendo. E este é o momento da gente ter uma unidade muito forte. Ou a gente derrota este projeto, ou nós não teremos nem o porquê fazer greve futuramente. Porque teremos subsídios, que ninguém sabe quais serão os parâmetros para te receber qualquer tipo de reajuste, e o governo vai ficar aplicando, claro, o reajuste do piso. Então, é este o momento, sim, da greve, mas foi um momento escolhido não por nós. Quem escolheu o momento foi o Eduardo Leite. Eu disse, se alguém quiser reclamar sobre a greve ou perguntar quando a greve termina, endereço e nome, Eduardo Leite, Palácio Piratini, só esse pode responder. É outra coisa que também uma escola outro dia nos perguntava, o que os sindicatos, o que o CEPERS vai fazer depois que esse projeto passar? Bom, gente, depois que esse projeto passar, nós não temos mais o que fazer, né? Nós temos que fazer agora. O momento da gente fazer alguma coisa é agora, né? É agora, é na greve, é ir para a luta, é estar junto, porque depois que esse projeto passar, ele acabou com a carreira. Pouca coisa vai poder ser discutida judicialmente. Ainda uma colega me dizia outro dia numa escola, eu tenho 27 anos de convocação. Eu digo, se esse projeto passar, tu não vai levar. Mas eu vou entrar na justiça. Bom, pode até entrar na justiça. Vai para precatório. Vai para precatório. Se conseguir, né, levar, vai para precatório. Mas tu não vai conseguir levar para aposentadoria a tua convocação. Então, assim, se não for agora, se não nos mantivermos, porque agora a gente está também naquele momento de manter e de aumentar, né, a nossa greve. E nós aqui no município, aqui na região, né, a gente tem crescente. Semana que vem já temos, né, posição de colegas que não entraram nesse primeiro momento em greve, que estarão aderindo a partir de segunda-feira à greve. Então, eu acho que o movimento só tende a crescer. E o governo agora, como ele bem colocou, começa a dar sinais, a demonstrar-se que ele está sentindo a greve e pede para a gente volte para as escolas. A gente não, né, não vai punir esses 5 dias, e a gente discute. Mas vai discutir o quê? Se até agora ele não sentou para discutir nada, né? Porque quando chamou o sindicato para conversar, pelo que a gente sabe, foi um monólogo, né? Porque foi só da parte do governo a conversa. Ele nunca ouviu o sindicato, nenhuma das nossas propostas, reivindicações. A gente está aí há 5 anos sem receber nenhum reajuste, ele não sinaliza com nada nesse sentido. E aí ele quer que a gente volte a trabalhar para fazer a discussão do projeto. Não, a gente não volta de jeito nenhum. Ou ele, né, retira o projeto da Assembleia, eu acho que retira o projeto da Assembleia, eu acho que nesse momento, e aí a gente volta. Agora, sem a retirada desse projeto, nós não... Inclusive, Adriana, é bom a gente colocar, porque o CEPERS, nós temos uma decisão da Assembleia de não mexer no plano, mas nós sempre dizemos, nós não temos problema nenhum de discutir aquilo que a gente chama de penduricário, que são uma gratificaçãozinha ali, nós não temos problema de discutir, desde que nos deem salário. Agora, é importante dizer que o Estado do Rio Grande do Sul paga para 20 horas, um professor básico é R$ 630,10. Ou 40 horas, R$ 1.260,20. Então é isso que nós recebemos. E tu querer não discutir reajuste, querer ainda te retirar,
nossos aposentados vão sofrer desconto, vai ter confisco de salário dos aposentados. Então é gravíssimo o momento que nós estamos vivendo no estado do Rio Grande do Sul e no Brasil. Bom, então quero agradecer aqui a Maria, a Angélica, a Altacir e Dione por estar acompanhando essa transmissão. Temos mais 3 perguntas já. Uma delas, outra do Bruno, para a Adriane agora. A pergunta é: estamos há 5 anos sem aumento e com salários atrasados, ciclicamente pelo governo. Há a possibilidade de voltarmos a ser considerados profissionais com alta relevância para a sociedade, apesar dos governos federal e estadual? Eu acho que nós somos profissionais de alta relevância no Estado, porque apesar, né, da desvalorização que nós sofremos por parte dos governos, a gente que está na escola, a gente sempre procura fazer o trabalho com a melhor qualidade possível, mesmo sem recursos, como a gente sabe hoje nas escolas, sem biblioteca, sem laboratório, com todas as dificuldades, nós ainda somos uns profissionais altamente capacitados, porque hoje nossos professores procuram sempre estar se atualizando, apesar dos governos, sempre estão se atualizando. Como a Aline diz, hoje nossos colegas já com o plano de carreira fizeram pós-graduação, mestrado, doutorado, e que com esse próximo plano assim, não há nenhum incentivo para que tu venha a fazer um mestrado, um doutorado na tua carreira, porque tu vai ter do nível médio para um doutorado 7% de aumento. Realmente a desvalorização dos governos com os profissionais de educação, ela é grande, mas nós somos valorosos e estamos dentro das escolas fazendo um trabalho de qualidade sempre. Temos aqui uma manifestação de um hermano uruguaio dizendo que nosotros devemos mirar a nossos vecinos e ver lo que nos pode passar. Ou seja, eles devem, os uruguaios, ainda mais nessa época de eleição, olhar para o Brasil com um olhar mais crítico, né? Temos da Débora Sinara: meu apoio ao magistério estadual, não podemos aceitar a mordaça, greve neles. Então, mais uma pessoa apoiando. Temos mais uma pergunta aqui, da Carla Silveira, agora para a professora. Boa tarde. Com o intuito de desmobilizar a categoria, o governador ameaça com corte de pontos de salário. Ah, não, esse já foi. Desculpa, gente, me confundi. Tem muita pergunta chegando. Agora sim, é da mesma pessoa, Carla Silveira. Como representantes da categoria dos professores, vocês devem ter ouvido muitos argumentos para não aderir à greve. Qual o mais mencionado? Medo. Tenho andado por todo o estado e a grande maioria que se pronuncia com medo de entrar em greve é exatamente pelo medo. Medo de punição, medo de perseguição. E nós vivemos no Brasil, e eu quero aqui dialogar com o hermano uruguaio, que realmente prestem atenção, porque nós vivemos no Brasil hoje, através do governo federal, uma perseguição aos professores. Ele tirou os professores como seu inimigo número 1 aqui no Brasil, infelizmente. Os ataques que temos tido nas universidades, no corte de verbas, nos institutos federais, na verdade, o governo federal tem uma política igual à do Estado, que tenta acabar com a educação pública para privatização total da educação no Brasil. Nós podemos dizer, sem sombra de dúvida, que o Chile de ontem poderá ser o Chile de amanhã aqui no Brasil. O Chile recém está retomando a escola pública depois de muitos anos de ter somente escola privada. Aqui no Brasil eles perseguem exatamente isso. Não é à toa a desvalorização da carreira dos professores, porque isso se tornará um impedimento de que pessoas sonhem fazer concurso para o Estado, para serem mestres, serem educadores no Estado. Óbvio, se ele não tiver quem venha, é um passo enorme para ofertar essas escolas para a iniciativa privada. Eu estou convicta, não tenho nenhuma dúvida, que toda a política desenvolvida pelo Bolsonaro nacionalmente e pelo Eduardo Leite, que tem muita consonância na política com Bolsonaro, é a destruição da escola pública. Por isso é importante, o Uruguai tem eleições daqui a uns dias, mire-se no Brasil para não errar como nós erramos. Então temos mais um comentário do Hugo Carlos Bustamante, dizendo que esse ataque à educação pública
E aos professores é uma parte de operativos da direita, então mais um uruguaio assustado com o futuro do país. Carla Silveira mandou: secretário da Educação afirmou que estavam fazendo uma greve de apenas uma semana, que voltaríamos na semana que vem porque adoramos férias. E esse comentário, professora? Esse é um comentário machista, né? Vergonhosamente, na boca de um secretário da Educação, que demonstra aquilo, primeiro, um total desrespeito a uma categoria que é composta por mais de 90% de mulheres. E quando ele faz esse comentário, ele expõe todo o seu machismo, né? Eu não tenho dúvida que ele talvez aplauda quando a Damares, a ministra do Bolsonaro, diz que as mulheres têm que ir para casa e esperar que seus maridos trabalhem e as encham de joias. Eu acho que ele deve ter a mesma visão. Nós vamos fazer uma semana de férias porque depois nós iremos para a praia. Secretário, quem vai para a praia com R$630? Olha, a gente chegar no banheiro de casa, no chuveiro, já está difícil. Na praia nem pensar. É verdade. Com esse salário, com esse básico, e ainda quando ele fala que nós somos os culpados pela crise do Estado, vocês imaginem nós com este básico de R$630 com 10 centavos, sermos os culpados pela crise do Estado não ter dinheiro para investir, quando nós sabemos, né, que o Estado é um dos mais ricos do país. É o quinto mais rico. É o quinto mais rico do país e o que pior paga os seus educadores, professores, funcionários de escola, e ainda acusa todo servidor público de ser o responsável pela crise do Estado. Aí faz uma propaganda na RBS dizendo que tem que podar, né? Mas quando a gente vai fazer uma poda, se ela for bem feita, tu vai podar pelos galhos de cima e não pelos de baixo, como o governo está fazendo. Né? Ou seja, o governo quer começar a podar, cortar, justamente por aqueles que são a base, né, da educação e são a parte de baixo, né, dos salários do nosso Estado. Então, que poda é essa? Né? Então, se é para podar, se é para fazer cortes, que se faça por cima, que se faça nas grandes empresas, que se cobre, né, as dívidas que tem com o Estado. No governo Sartori, aumentou o ICMS, né, com a bela desculpa de dizer que era para colocar o salário do funcionalismo em dia. O funcionalismo do executivo, né? Claro, a gente tem que ter claro isso, porque o funcionalismo do executivo é que causa a crise do Estado. Porque o legislativo e o judiciário, esses não, esses são intocáveis, eles não recebem altos salários e eles não causam a crise do Estado. Somente os funcionários do executivo que são os causadores desta crise. Né? Então é destes que tem que cortar. Né? O professor aposentado vai ter que pagar, mas vai ter que ser descontado o confisco do seu salário, né? Para que o Estado possa vir a investir. Então, que Estado é esse que nós estamos vivendo? Né? É o Estado para acabar mesmo com a educação. Por quê? Não serve para os governos um povo pensante. Para que queremos formar, né, pessoas que pensem? Nós aqui em Livramento já fecharam praticamente todos os cursos de licenciatura. Sim. Não temos mais curso de licenciatura. Por quê? E é importante, eu acho que um dado, a folha da Secretaria de Educação no Estado, o número de matrículas representa 66% das matrículas de todo o Estado. Agora, na parte econômica, na folha de pagamento, nós representamos 26%. Então, é desses 26% que o governo quer arrecadar. 74% do que ele pensa é arrecadar da Previdência. Isso, resumindo, sairá do contra-cheque do professor e funcionário aposentado 26 milhões dos 35 milhões que ele quer arrecadar. E somente 9 dos altos salários. É por isso que essa também é mais um motivo da nossa greve. Temos aqui outro comentário da Carla Silveira. Acredito que os atos unificados nos fortalecem. Os sindicatos deveriam organizar semanalmente para que possamos demonstrar a força dessa união. Então, mais um comentário da Carla. Quem está assistindo, Sandra Cristina Liz Fialho. E temos uma pergunta do professor Marcos. Na rede social, muitos têm dito que o gringo estava certo.
Sabemos que ele iniciou toda a conjuntura. Nos últimos anos, Tarso aumentou o salário e realizou 2 concursos para o magistério. O retorno do PT ao governo do Estado é a melhor alternativa para 2022? Olha, em primeiro lugar eu discordo quando dizem que todos os governos são iguais. A luta, a nossa pauta é igual. A nossa pauta por valorização é igual. Agora, não é possível a gente comparar, por exemplo, projetos, porque isso é despolitizante, isso não ajuda na mobilização, dizendo que todos são iguais. Nós temos projetos diferentes. No Brasil, hoje, nós temos 3 projetos distintos. Tem o projeto de Estado Mínimo, que era o do Sartori e que é o do Eduardo Leite, por isso ele está agudizando a crise, porque ele está no 5º ano deste projeto. Nós temos o projeto ditatorial, que hoje nós temos no governo federal, e nós temos o projeto do Estado Indutor de Políticas Públicas, que é o que nós tivemos, sim, dos governos petistas, tanto a nível federal como a nível estadual. Aqui no Rio Grande do Sul, nós não temos problema nenhum de dizer que, com o governo Tarso, nós conseguimos 2 concursos, é verdade, conseguimos as promoções, mesmo com problemas, tivemos problemas, porque pela primeira vez da vida as promoções ficaram a contar de e não retroagiram, isso foi muito ruim, e tivemos aumento real, porque a inflação no governo Tarso foi 26%, nós tivemos um reajuste de 76%. Chegamos no final do governo Tarso faltando 36,54 para ganharmos o piso. Hoje nós temos 102,9, é o que falta para nós ganharmos o piso. Isto já demonstra a diferença. Não temos que fazer lutas com algum governo? Não, fazemos luta e deveremos fazê-lo em todas. Por quê? Como eu digo, a nossa pauta, ela não muda, nós vamos sempre querer a valorização. E nós sabemos que os recursos do Estado também são finitos. Agora, tem governos que priorizam a educação, né? Pelo menos mais que outros. E outros que priorizam a privatização, que é o que nós vivemos nos últimos 5 anos no Estado do Rio Grande do Sul. Então, muito obrigada. Temos agora uma pergunta da Luísa, que está aqui nos bastidores. Como está o apoio dos estudantes a essa greve? Em 2016 tivemos uma grande onda de ocupações nas escolas. Como trazer esse apoio para essa luta, Adriana? Olha, a gente tem sentido um grande apoio dos estudantes. Ontem, durante a manifestação que fizemos aqui, tanto dos estudantes como dos pais que participaram massivamente ontem do ato unificado. Então, assim, a gente tem procurado conversar com todas as comunidades escolares, a gente tem ido conversar com os pais, explicar o motivo. E quando a gente coloca para a comunidade, que a comunidade se apercebe de qual é o motivo da nossa greve, quando a gente coloca o real valor do nosso salário, qual é o nosso básico, quais são as grandes vantagens que o governo diz que nós recebemos e o porquê o governo diz que nós quebramos o Estado, e quando colocamos tudo o que ele ainda quer, todos os ataques que esse governo vem fazendo e que ainda quer fazer mais, as pessoas vêm e dão esse apoio. Então a gente está tendo um bom apoio, sim, né, dos estudantes, e a gente está trabalhando e procurando para que esse apoio se torne massivo também. Eu acho que no Estado é a mesma coisa está acontecendo, né, Helena? Eu acho que tem 2 casos que são muito significativos. Em Uruguaiana, numa escola, os professores estavam decidindo se entravam em greve ou não, e a maioria resolveu não entrar em greve. Os alunos imediatamente chamaram uma assembleia no pátio da escola e os alunos deliberaram em fazer a greve. Então, os alunos todos entraram em greve e os professores tiveram que acompanhar. Quinta-feira de manhã foi o reunião em Porto Alegre. Mesma coisa, os professores estavam discutindo, a maioria não entraria, os alunos fecharam a escola entrando em greve. Então, o apoio visto nesta greve, nós temos assim, escolas que estão indo com os pais e os alunos visitar gabinete por gabinete na Assembleia Legislativa, pedindo para os deputados para que não aprovem este pacote. E daí é claro que a gente entende todo a preocupação e o descontrole emocional do governador ontem, quando nos ameaçou com o corte de ponto, porque ele está vendo a sociedade gaúcha está nos dando um apoio como nunca vimos em toda a história do nosso sindicato. Isso é muito bom, né? Maravilhoso. Temos mais um comentário aqui da Rosinara Rodrigues Martins.
Ela diz: estarei na luta até o fim. Férias todos queremos, mas queremos mais ainda respeito e dignidade. Quando o Eduardo Leite nasceu, essa categoria já estava na luta pela educação. A greve só cresce. Então, mais um apoio aí, é muito bom ver isso, né? E é importante colocar também, gente, que às vezes as pessoas... As férias, nós teríamos de qualquer forma, porque os 30 dias de férias são direito constitucional, né? O governo diz que vai começar um calendário unificado em 19 de fevereiro de 2020. A gente já sabe que esse calendário já foi pro ar, porque vai ter que combinar conosco. Vai ter que ele só esqueceu de combinar, né, com os educadores isso. Ele disse que vai começar o calendário. E como ele vai começar esse calendário? Nós vamos recuperar, sim, vamos recuperar todos os dias da greve e vamos ter direito, sim, aos 30 dias de férias, porque isso é um direito constitucional e ele não pode tirar. Então, o governo vai ter que, né, rever o seu calendário de férias e combinar com os educadores quando é que vai ser esse calendário, porque certamente não será o 19 de fevereiro. E as pessoas já estão preocupadas, alguns, né, que não terão férias porque vai começar o ano letivo o 19 de fevereiro. Não, o ano letivo não vai começar o 19 de fevereiro, e o calendário unificado, esse aí com os municípios. Esse calendário já ficou para o passado. Assim como ontem na coordenadoria, nós estávamos de manhã lá fechando e os colegas tinham que entregar o patrimônio e a coordenadora disse: mas a gente precisa mandar. Digo: olha, eu sinto muito, mas essa ação está acontecendo em todas as CREAs e eu tenho certeza que o governo vai reavaliar e vai dar um prazo maior para que se entregue essa documentação na segunda ou na terça-feira. E foi o que foi feito. Daí a pouco os diretores receberam um e-mail avisando que era para entregar na segunda-feira o patrimônio. E tem coisas que o governo esquece, né? Que ele tem que combinar com os educadores que estão em greve para fazer. Muito bem. Temos uma pergunta aqui da Liz Fialho, agora para a professora. Vocês estão cientes que tem diretora de escolas usando adequação com alunos menores para irem às aulas? Olha, o programa... A proposta deste programa, inclusive, era sobre a greve e... Lembram o tema do programa de hoje? Me desculpe. A greve... Não, educadores em greve também educam. É isso. Eu pergunto, o que esses professores estão educando? De que forma estão educando seus alunos? Eles fazem este papel, ao fazer isso, coagindo os alunos para ir para a escola, eles fazem exatamente o mesmo papel do governador que tenta nos coagir. Então é a síndrome de Estocolmo, né? E tu sofre e ao mesmo tempo tu reproduz aquilo que tu sofre nos teus alunos. Nós temos que dizer para esses professores que venham para a luta. Cada um que não está na greve está fazendo falta. Ninguém substitui ninguém, ninguém representa ninguém numa greve. Ou tu estás na greve, ou tu estás fortalecendo o lado do governo. E a gente ensinar isso para os alunos, né? Deixa que alguém faça por ti e que tu tente te dar bem, e a gente fortalecer a maldita lei de Gerson, né? Aqueles que querem levar vantagem em tudo. Então, que repensem a sua prática pedagógica, porque o que estão ensinando, a aula que estão dando para esses alunos não é a melhor aula. E não é a aula de qualidade que nós gostaríamos. Nós estamos dando uma aula de cidadania. Na hora que atacam teus direitos, na hora que quiserem retirar da população o direito de ter uma escola pública, gratuita, é o momento da gente se posicionar. E é isso que nós estamos fazendo neste momento. Infelizmente ainda temos colegas, né, que se prestam a esse papel de coagir os alunos, e nós recebemos uma denúncia aqui no município, sim, né, de uma gestora de escola. Fomos até a escola para falar com ela, ela não se encontrava, mas nós retornaremos, porque esse não é um papel de um gestor no momento em que estamos todos lutando, né, pela categoria, pelos direitos que o governo quer retirar. E o gestor também estará sendo drasticamente afetado, e ele representa a comunidade escolar, ele não representa esse governo. Então, nós estamos indo, sim, nós recebemos essa denúncia e nós estaremos mais uma vez indo conversar com essas direções de escola, porque não é possível que no momento que nós estamos vivendo, né, de maioria dos colegas
na luta em torno de 80% hoje no estado. Aqui na região nós estamos com em torno de 70%, né, dos colegas paralisados, que ainda existam colegas que façam esse tipo de que pressionem, né, seus alunos, que fiquem coagindo os alunos a irem para a escola porque os professores darão prova. Nós recebemos e nós estaremos sim indo conversar novamente. Já fomos, mas não encontramos o diretor na escola, mas nós iremos novamente. Muito bem, fica o recado então, né? Temos mais umas 5 ou 6 perguntas aqui, o pessoal está participando bastante. Agora a pergunta do Wilder Lacuesta. Pedi para traduzir porque meu espanhol é péssimo, acho que ninguém quer ouvir novamente. Então, mas é de um companheiro uruguaio. Se tem 47 meses de salário atrasado, por que recém agora resolveram atacar, ou seja, entrar em greve? Por um acaso tem algo a ver com o governo anterior ou é burocracia sindical? Acho que ele não tem acompanhado muito a mobilização. Eu acho que não é nem pelo governo anterior e nem burocracia sindical. Eu, como sindicalista, assim como a Adriana, a gente pode te responder que uma greve a gente não faz por decreto, a gente constrói. E esta greve só teve este tamanho pela construção que estamos fazendo desde abril deste ano em relação aos atrasos de salário. Nós fizemos em 2016 94 dias de greve contra o atraso de salário, que o governo não recuou. Então, neste momento nós fizemos a greve porque teve mais um elemento, além do atraso de salário, teve o elemento deste pacote, que é a destruição não só do plano de carreira, como um passo muito largo para a privatização da escola pública. Por isso, foi neste momento que não fomos nós que decidimos. Essa decisão, eu gosto sempre de lembrar, é uma decisão do governador do estado. Muito bem, agora uma outra pergunta direcionada à senhora. Professora Elenir, do Leonel Azevedo. Professora Elenir, quais as medidas judiciais que vão ser impetradas para evitar o corte do ponto, que o governador já declarou que vai fazer a partir da próxima semana? Olha, nós já temos a 260, 270, agora vai ter mais uma, para ter o mesmo resultado. Segunda-feira estaremos entrando com uma liminar dizendo que o governo, por ter atraso de salário, e isto baseado na decisão do Supremo Tribunal Federal de 2016-2017, que diz a súmula que o governo que tem atraso de salário não pode descontar ponto, cortar ponto dos grevistas. Então é mais uma atividade que faremos e já temos 2 ganhas com esse mesmo motivo. Tem uma pergunta muito parecida aqui da Maria Cristina. Não sei se a senhora já respondeu em algum momento, mas vamos perguntar aqui. Sabemos que o governo não pode cortar o ponto, tendo em vista o atraso dos salários. O governo usa da pior estratégia de pressão, mesmo agindo ilegalmente. O sindicato já acionou judicialmente o governo? Segunda-feira, como ele disse isso sexta-feira, é óbvio, a gente não tem as ações todas prontas, o nosso jurídico já se reuniu sexta-tarde. Segunda-feira devemos estar entrando com essa liminar, pedindo a não permissão deste ataque, mais um ataque. Mais um ataque. O pessoal, inclusive, tem surgido muita piada, né? Faz 47 meses que não recebemos salário. De outubro ele vai terminar de pagar em dezembro. Daí as pessoas estão perguntando se ele vai descontar, vai cortar o salário parcelado ou atrasado, né? Porque já é uma coisa tão acostumada que de repente tem que nos explicar o tipo de corte de salário que ele vai fazer. Que horror. E outra coisa, né? A gente sabe que a efetividade só é mandada no dia 20, portanto, a nossa efetividade só deverá chegar até o governo do estado no 20 de dezembro. Portanto, até lá ele não tem como fazer corte de salário. Não, e se for corte do jeito que for, deixa eu ver, novembro ele vai pagar em janeiro, novembro, aí por fevereiro, março, só que tem um pequeno problema, né? Corte de ponto não nos obriga a recuperar a aula. Como é que o governo vai encerrar o coletivo sem nós para darmos aula? Então, essas coisas, eu acho que o Eduardo está sendo mal assessorado. Ele deveria pensar um pouquinho mais antes de dar as entrevistas. Talvez a raiva tenha cegado o nosso governador. Seria uma boa explicação. Então, agradecer aqui a Roberta Fagundes, que está assistindo. Temos mais um comentário de apoio da Ximena Dergan. Ela mandou assim: parabéns à central do sindicato, pois estão fortalecendo a luta a cada dia. Então, mais uma mensagem aí de apoio. Agora, uma pergunta dela. Vamos para a Adriana agora.
Como o sindicato está se articulando para dar seguimento à tentativa de diálogo com o desgovernador Leite? Olha, eu acho que vai ter que ser com a Eleni, mas a princípio nós temos agora, segunda-feira, já a reunião do Conselho Geral em Porto Alegre e temos mais uma assembleia de mobilização na terça-feira. Então, os atos, né, já estão acontecendo, mas eu acho que a Eleni tem mais propriedade nesse momento para falar sobre essa questão a nível estadual. Uma coisa a gente tem que deixar bem claro, o sindicato nunca disse que não falaria com o governo. Até a Adriana foi muito clara, porque a gente tem tido monólogos. Aliás, o significado de diálogo do governador é muito interessante. Porque para ele dialogar é assim, tu vem aqui, eu falo para ti, daí tu vai embora. Tu vai embora e aceita o que eu e aceita o que eu disse. Essa que é totalmente diferente daquilo que a gente encontra nos dicionários. O significado do diálogo é tu trocar ideias, tu buscar consensos, que até agora não houve absolutamente nada. Nós estamos dispostos, tanto é que o governo mentiu esses dias na Assembleia dizendo que o CEPERS foi o único que não tinha nem respondido. Não só respondemos, como temos o ofício do recebido da Casa Civil, colocamos no nosso site até para o governador não dizer inverdades, que a gente vai poder provar facilmente que não é verdade. Pontuamos tudo aquilo que nós tínhamos contrariedade, aguardando o quê? Como ele não tinha aberto nenhuma possibilidade de negociação, quando a gente entregou, disse, bom, se eu estou dizendo que tu quer me dar isso e eu não concordo com isso, nem com aquilo, se tu queres dialogar, tu vai te chamar, né? Você vem cá, pare um pouquinho, vamos conversar. Não aconteceu. Então o governo não ele é bom de marketing do diálogo, mas diálogo realmente não existe. Nós temos a reunião do Comando Geral, porque agora nós temos o comando de greve, né, durante a greve, segunda-feira à tarde, à noite então teremos o nosso conselho e vamos tentar fazer mais algumas tentativas aí para ver se forçamos o governo a vir realmente para uma mesa de diálogo. Além disso, nós estamos fazendo muitas ações na Assembleia Legislativa e foi interessante porque consegui, segunda-feira eu tenho uma reunião com a bancada do MDB e a gente já sabe que o MDB não está unificado. Já tem gente que não quer aprovar o projeto. Então a gente vai lá fazer essa discussão e estamos fazendo toda essa pressão em cima da Assembleia para abrir diálogo com eles, então, já que o governador não quer. Mas é um processo que é importante e é fundamental. A categoria estar na retaguarda paralisada. Quanto mais forte a greve, mais rapidamente vai abrir a negociação e possivelmente mais rapidamente a gente terminará essa questão e poderemos voltar para nossas escolas. Então a greve não pode em nenhum momento titubear e retroceder, nós temos sempre que avançar. Tenho certeza que nós podemos ter essa vitória, mas certeza absoluta. Nós aqui também estivemos agora, quinta-feira, na executiva do PSB, que eles nos chamaram para a gente esclarecer sobre o projeto, todas as dúvidas que eles tinham, que eles estão tirando em todos os diretórios, né, executivas do partido, para que seus deputados também venham e votem contrários a esse projeto. Então, acho que essa pressão que se vem fazendo em todas as regiões é importante, junto à Assembleia Legislativa, para que os deputados, né, pressionem e que o governo sinta que não vai ter os votos necessários para aprovar o projeto, que a gente sabe que no momento que ele se sentir pressionado, que ele vir que não vai ter os votos suficientes, ele retira o projeto. Então temos um comentário aqui da Maria Cristina. Os pais e alunos da escola Dr. Elvio estão nos apoiando grandemente. Entendem a legitimidade do nosso movimento. Continuemos unidos. Então mais um pais e professores em apoio. Outro comentário da Liz Fialho. Muita força para toda a categoria que está em luta. E como mãe de aluna apoio incondicionalmente vocês. Então mais uma mãe apoiando. Que bom. Um comentário da Rosinara Rodrigues. Alguns professores e funcionários ainda não compreendem que, se não estão na luta, estão do lado do governo. Nesse momento somos números, quantos na luta e quantos trabalhando. É patético ter que explicar isso a educadores. Então acontece, né? Temos uma pergunta aqui da professora Cristina, para a professora Lenir. Quem pediu a aposentadoria e tem convocação que deve estar sendo exercida até o último dia e estiver em greve, qual é o risco de perder a convocação e não levar o benefício para a aposentadoria? Olha, nós temos dito que o direito à greve é de todos.
né? De todos, independente se tem convocação ou não. Se encaminhou a aposentadoria, e aqui eu quero dar uma má notícia, né? Porque geralmente a aposentadoria em 90 dias deveria estar saindo no Diário Oficial. Nós temos algumas que já fazem 6 meses, 8 meses e ainda não saiu a sua aposentadoria. Quando voltarmos da greve, vamos operar tranquilamente, como sempre fizemos, a não ser que o governo não queira que a gente recupere, que é se cortar o ponto. Daí talvez a gente demore um pouquinho mais para convencer o governo que um ano letivo só vale tendo 200 dias letivos. A não ser que ele pense em fazer contratação de todos os professores que estão em greve para cumprir o ano letivo. Então temos algumas coisas que vamos ter que discutir ainda no final, mas independente de ter convocação ou não, né, estando na greve, estejam na greve, e se tu já encaminhou a tua aposentadoria, tu não estás não exercendo porque tu não quer. Tu não está exercendo porque está em greve, porque o governo te jogou para uma greve. Pronto, simples. Qualquer coisa, procure o sindicato, que nós estamos com o nosso jurídico à disposição. Muito bem. Agradecer a Vilma e a Cris que estão assistindo aqui o programa. Temos um comentário da Rosinara para a professora Elenir. Excelente seu trabalho na audiência pública de Rosário do Sul. Total apoio de nosso legislativo, manifestado na plenária dos vereadores na última segunda-feira. Então, mais um comentário de apoio. Maria Cristina Rodrigues. A intransigência e incompetência deste governo nos levou a essa situação. Aos que discordam da greve, dizemos, cobrem dos deputados do governador. O que a senhora tinha comentado anteriormente, né? Então, meninas, não sei se vocês querem falar mais alguma coisa, completar com mais alguma informação que vocês achem necessário. Eu gostaria, na verdade, em primeiro lugar, agradecer a todo colega, professor, professora, funcionário e funcionária que estão na greve. Porque este reconhecimento, né, se reconhecer enquanto trabalhador, saber a importância deste movimento e a força que nós poderemos ter para derrotar e conseguirmos aquilo que nós almejamos, que é, sim, um plano de carreira justo. Repito, se for para nos pagar salário, nós podemos discutir penduricalhos sem problema nenhum. Agora não é possível não dar salário, pegar do nosso contra-cheque e para fingir que está pagando um piso e ainda querer que a gente trabalhe sem se rebelar, é impossível. Então agradecer a cada colega que não teve medo. Aquele colega que tem medo, todos nós temos muitos medos. Agora, a importância disso tudo é a gente saber superar o medo. E quando tu está sozinho é muito difícil, inclusive sozinho na escola. Quando a gente está coletivamente, o medo se vai. Então venha conosco e agradecer imensamente aos pais, os alunos e à sociedade geral. Esta greve tem um diferencial porque tem o apoio da sociedade gaúcha. E essa greve também vai demarcar, vai criar um marco. Aqueles partidos que apoiam a educação pública e os partidos que não apoiam a educação pública. Isso será retratado na votação, no painel de votação da Assembleia Legislativa e no ano que vem nós faremos questão de lembrar porque teremos eleições municipais. É importante também a gente ter claro, né, qual é o dever do Estado. Hoje nós temos, o Estado não está aqui para ter lucro, o Estado não é uma empresa, né, que tem que ter lucro. O Estado, ele existe para prestar um bom serviço para a comunidade. Ele existe, né, para ter servidores qualificados. Quando nós pagamos os nossos impostos, o que nós queremos? Queremos serviço de qualidade, porque pagamos altos impostos. Né? Na verdade, pagamos altos impostos mesmo. E aqui no Rio Grande do Sul nós pagamos um dos mais altos impostos do país. E nós exigimos, nós temos direito a ter um serviço público de qualidade, nós temos direito de ter uma escola pública de qualidade, nós temos direito de ter segurança pública. E hoje o governo, com esse pacote, ele está nos retirando isso. Ele não está retirando dos educadores somente. Porque no momento que ele retira dos educadores, do servidor público, ele está retirando da população, ele está retirando da sociedade gaúcha. Então a gente tem que ter claro qual é o papel do Estado, né? E não é o Estado mínimo esse que o Eduardo Leite. Por que o Estado mínimo? Nós não queremos um Estado para dar lucro, nós queremos sim serviço de qualidade. E eu acho que amanhã nós temos as eleições aqui no Uruguai, né? E é muito bom que os companheiros aqui do lado uruguaio, mais uma pergunta do companheiro, inclusive, né?
que eles se apercebam do que está acontecendo no Brasil, se apercebam de todos os ataques, né, que esses governos fascistas, como o Bolsonaro, né, e esses neoliberais como Eduardo Leite, porque aqui nós temos dois, como a gente costuma chamar o Leite de filhotinho da Ieda, né, porque eles já vêm com os ataques lá do tempo da Ieda e juntou tudo numa pessoa só. Que as pessoas se apercebam neste momento, né, de tudo que nós estamos passando neste último período, aqui no estado já há 5 anos e no país agora, né, há 3 anos, porque desde que o PMDB assumiu lá, que tiraram a Dilma e que o PMDB assumiu todos os ataques e o que vem acontecendo. A educação que havia dado um salto no nosso país, hoje ela está sofrendo cortes, tanto a nível federal quanto a nível estadual. As nossas universidades, que já foram de excelência, hoje estão sem verbas para pesquisa. Então as pessoas têm que se aperceber nesse momento o que está acontecendo, né, e amanhã, né, pensar bem lá na hora do seu voto, né, porque se espelhem no Brasil e não queiram, né, ter mais um Chile aqui no Uruguai ou mais um Brasil, porque nós estamos com esses projetos que estão no país hoje, aqui no Brasil, nós estamos caminhando para um Chile e nós não queremos isso. Então amanhã o dia, não tinha percebido, mas eu quero ir principalmente aos meus colegas maestros. Pense bem, muita gente no Brasil se enganou e hoje a gente sofre fortemente sabendo que falta mais 3 anos para acabar esse pesadelo. Então temos um último comentário, uma última pergunta. Agradecer a Flávia Ritamar que está assistindo o programa. Pergunta do Rubson Silva para a Lenir. Está solicitada hoje. Você que tem contato com os sindicatos de vários países da região. Agora aqui na fronteira, como vê no Uruguai a possibilidade de que amanhã ganhe a direita? O que aconteceria com a educação? Não tenho dúvida. O caminho mesmo do Brasil, a privatização, o grande capital internacional enxergou a educação como um grande filão para ganhar dinheiro. Então, a direita, ela não tem diferença da direita brasileira, direita chilena, direita é direita. E a direita, ela vem para tirar direitos. Ela vai sempre contemplar o grande capital e tirar direito daqueles que mais precisam. Então, o povo trabalhador, e eu tenho um carinho enorme pelo Uruguai, morei muitos anos aqui, e eu fico feliz de ver o crescimento do Uruguai, que está acontecendo. Problemas todos temos, gente. Nós tivemos problemas no governo Lula, no governo Dilma, eles não resolveram todos os problemas do Brasil, mas nós estávamos avançando. Hoje nós estamos retrocedendo numa velocidade nunca vista e com algumas coisas acontecendo no Brasil que nem no tempo da ditadura a gente viveu. Então, muita atenção, vocês têm uma coisa muito fantástica para manter. Amanhã votem com consciência, vote pela educação pública, vote pelo povo trabalhador e não vote na direita. Muito bem, um recado direto. Temos o comentário do Renato Costa, mais um comentário de apoio. Tenho visto a corajosa mobilização dos professores e professoras em Livramento, seja embaixo do sol de 40 graus ou na chuva, muita força de vontade e clareza sobre o que está acontecendo. Deixo aqui meu apoio aos colegas e às colegas que somente dignificam a classe, que a sociedade entenda a importância desse movimento e o apoio, porque estamos todos e todas lutando pela mesma causa. Então, mais uma mensagem de apoio, a última de hoje. Temos uma pergunta aqui dos bastidores também para a gente encerrar o programa, que na verdade é uma mensagem, né? Qual seria a sua mensagem ao povo uruguaio que amanhã vota para o presidente diante da conjuntura latino-americana, Adriana? Eu acho que foi o que a gente comentou aqui antes, né? Que é justamente isso. Amanhã vamos, né, para as urnas e vamos nos espelhar, né, no Brasil, no Chile, aqui, o que está acontecendo na América Latina e vamos votar certo. Vamos votar pela educação, vamos votar pelo povo trabalhador, que o momento é agora e depois a gente não ter que vir a lamentar, né, e a passar pelo que nós estamos passando nesse momento no Brasil. Eu vou até experimentar um pouco de espanhol. Companheiros, adelante, à frente. Muito bem. Bem direto. Então, muito obrigada pela presença. Gente, eu não quis dizer nada. Muito
pela presença de vocês. Fica o convite para o próximo sábado, às 14 horas, mais um programa do Aqui e Já. E é isso. Obrigada.